Estou compartilhando, mas vamos lá. Você está gravando também, então Aham. Boa. vamos gravar, né? Vamos lá, pessoal. Desculpa esse minutinho aí, né? Da gente estar aqui ajustando, porque é importante também gravar aí esse material para compartilhar depois com vocês. E começando aqui, falando sobre inteligência emocional, controle das emoções, né? O quanto é importante a gente saber sobre nós, né? E às vezes a gente não busca, né? Não buscamos esse autoconhecimento, né? Ninguém nos ensinou a se conhecer. Nenhuma escola, né? A matéria de inteligência emocional, infelizmente, no Brasil ainda não faz parte de uma grade curricular, mas acredito que seria essencial, como outros países já existe, e faz uma diferença muito grande, né, no desenvolvimento da criança, dos jovens, dos adultos, né, dos profissionais. Então é muito importante a gente cada vez mais buscar se conhecer, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nessa oportunidade que a gente está tendo de estar sem muitas distrações, né, da nossa vida, do nosso dia a dia que a gente tem realmente, quando a gente tem a nossa liberdade aí, a gente sempre está em contato com várias coisas e acaba se deixando de lado, né? Então, às vezes a gente quer fazer tanta coisa e acaba se deixando de lado e não se olha, né? E aí chega um momento dentro da empresa ou estudando para o concurso que os conflitos internos eles vêm, né? Eles aparecem. E aí a maioria não sabe lidar, né? Não consegue lidar. E às vezes a gente encontra pessoas na nossa vida assim tão difíceis, né? Pessoas grosseiras, mas essas pessoas justamente não sabem lidar com algumas emoções, com alguns sentimentos. E é por isso que elas agem de certa forma. Não estou justificando que elas devam agir dessa forma, mas a gente tem que trabalhar a nossa empatia, vocês vão ver isso aqui, que eu vou falar também sobre isso, para a gente entender que cada um tem uma história por detrás, né? E nós damos significados para certas situações e coisas que acontecem com a gente. Tudo isso vai moldando nós desde a nossa infância, né? Então, o que somos hoje, fomos moldados desde a nossa infância, o que nós ouvimos, o que aprendemos, fomos influenciados de forma social, de forma familiar, dentro das escolas. Então, dependendo da educação de cada um, a gente tem uma visão de mundo diferente, uma visão de situações, e é por isso que tem tantos conflitos. E que bom que a gente tem visões diferentes. Isso que é importante quando eu falei para vocês se permitir ver um ponto de vista diferente de um outro ângulo, né? Então, quando você tem autocontrole, você tem uma expansão de consciência, você consegue estar num patamar mais alto e você vê lá de cima, como se você estivesse do alto da montanha. A pessoa que está do alto da montanha, ela tem uma visão mais ampla de tudo. A pessoa que está lá embaixo, ela não consegue, né, ter a mesma visão de quem está lá em cima. Então, quanto mais a gente sobe no autoconhecimento, mais a gente vai galgando aí essa montanha e a gente chega a ter uma expansão maior. Então, a gente olha aquela situação de vários ângulos, porque a gente está uma amplitude maior, não só do nosso pequeno, nosso ângulozinho pequeno, só do que eu penso, do que eu aprendi, do que. Não, eu vejo de uma forma maior. Então, é uma introdução aí para a gente começar aqui a falar sobre controle emocional. Antes de falar de inteligência emocional, eu quero explicar para vocês, né, que é um grande desafio na nossa vida pessoal e profissional controlar tudo isso. O que é uma emoção? Marcelo, estamos falando de controle, né, de inteligência emocional, mas o que é a emoção? O que compõe a emoção? Então, o que compõe a emoção aí são os pensamentos. O são os pensamentos? Por exemplo, às vezes a gente tem muitos pensamentos negativos, né? Pensamentos que nos limitam, pensamentos que não são muito favoráveis. E aí, às vezes, a gente pensa assim: eu não estou chegando a lugar nenhum com isso. Então, eu não estou chegando a lugar nenhum com isso, é um pensamento. Qual é o sentimento que vem? Tensão. Todo fica tenso, contrariado. Por quê? Porque você não está chegando a lugar nenhum em relação àquilo que aquela emoção que você está sentindo. Aí vem os impulsos. E o que são os impulsos? Envolve, né, a questão de você ter um comportamento,
né, através daquilo ali. Então, você às vezes quer fugir, você quer escapar daquilo ali. Por quê? Porque não está me levando a lugar nenhum, estou contrariado, estou tenso. Então, quer sair daquilo, né? Quer fugir. E qual é a sensação física? Ombros tensos, dor de cabeça, frio na barriga, né? Tudo isso é uma emoção. Então, a emoção, ela é composta por pensamentos, sentimentos, impulsos, sensações físicas, né? Então, cada emoção que nós sentimos vai vir pensamentos relacionados a cada um. Eu dei um exemplo aqui para vocês, né? Então, vai estar relacionado com algumas dessas questões, e aí vai vir os pensamentos, você vai sentir, né? Você vai ter impulsos e você vai ter a sensação física, né? Então, para a gente entender um pouquinho aí o que é uma emoção. E emoção é muito importante, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, faz parte. Às vezes as pessoas elas querem fugir ou resistir a um sentimento, uma emoção. E o importante é a gente aprender a lidar e não resistir, porque tudo que a gente resiste persiste. E é por isso que as pessoas ficam agoniadas, e aí vem o excesso da ansiedade, o excesso do estresse, o excesso do medo, e isso causa, né? Ansiedade, vão vir pensamentos que alimentam, né? Que estão aí nessa ansiedade. Os sentimentos você vai sentir de acordo com a ansiedade, vai ter os impulsos e as sensações físicas. Tanto que quando a ansiedade ela está num nível alto, né? Vira uma patologia, as pessoas se paralisam, né? Tem pessoas que é o síndrome do pânico e tudo mais, e tudo isso está relacionado mais à questão física, mas que envolve tudo isso aqui, porque vem primeiro o pensamento, depois os sentimentos, os impulsos e as sensações físicas. Então, a gente tem que começar a aprender a identificar isso, identificar os pensamentos, o que eu estou sentindo. Tenho medo de falar em público, né? Toda vez que eu penso nisso, vem uma voz falando que eu vou fracassar. O que eu sinto? Eu sinto uma ansiedade, um frio na barriga, minha mão fica gelada. E qual é o impulso que eu tenho? Não quero ir, não quero subir lá no palco, não quero falar, né? E as sensações físicas estão relacionadas, né, a essa dor de cabeça, dor no estômago. Então, é assim que a gente vai identificando as nossas emoções, tá? E aí eu trouxe para vocês esse pedacinho aqui que ajuda a gente a compreender melhor. E por que será que em alguns momentos não conseguimos controlar os seus impulsos e sentimentos, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, tem hora que vira uma explosão, né? A gente explode aí igual uma panela de pressão. Então é muito importante a gente começar a entender, a identificar o que a gente está sentindo para a gente controlar melhor. Controlar o quê? A raiva, a ansiedade, né? Porque o medo, a raiva, a ansiedade, eles não vão desaparecer da nossa vida. O medo é inerente ao ser humano. Nascemos com eles e morremos com ele. Né? Todo mundo nasce com medo e morre com o medo. Não tem como se livrar dele. Mas tem como a gente controlar. Ele tem a sua utilidade. Né? O medo tem utilidade. A ansiedade também. A dosagem que a gente tem que aprender. A gente tem que desenvolver. Então, quando a gente resiste muito, quando a gente nega, né? Quando não nos conhecemos, isso vai aumentando, isso vai se acumulando. É como aquela poeirinha aqui embaixo do tapete, vai jogando lá para baixo, vai deixando, vai chegar um certo momento que o seu corpo, né, vai demonstrar de alguma forma isso, né, vai somatizar isso, através de uma doença emocional ou até mesmo física. É porque 60% das doenças vem da parte emocional. 60% das doenças. É muita coisa, né? As outras têm fatores externos que vão influenciar o restante, mas 60% emocional. Hoje, doença autoimune, temos aí acho que estamos beirando, ou talvez já passou de 90 tipos de doença autoimune. E essas doenças autoimunes, todas estão relacionadas à parte emocional, à parte da nossa, com a nossa saúde mental.
né? E muitos médicos ainda não sabem lidar, a medicina ainda não sabe lidar com essas doenças autoimunes. Então, é muito importante a gente trabalhar com a prevenção. A gente identificar as coisas, começar a se entender e buscar um controle emocional e a inteligência emocional, que é muito importante. Então, vamos lá. Eu botei aqui, eu gosto de trazer o Huck, porque ele demonstra exatamente para explicar o que é inteligência emocional, né? O que ocorre, né, com o nosso lado emocional? O que acontece com o nosso cérebro quando a gente está fora de controle, quando tem descontrole emocional, né? O lado emocional, ele funciona mais rápido do que o racional. O Huck, quem assiste o filme dele sabe, né, que é totalmente emoção, né? Ele não tem nem um pouquinho de razão, porque ele agride até quem é amigo dele, né? Então, é o racional que traz pra gente que a forma como vamos lidar com a situação não é adequada, que vai piorar, né? E quando a gente só lida com o emocional, a gente deixa o emocional tomar conta, né? A raiva ali, a ansiedade, a gente não está ali ouvindo a voz do racional, que é aquela vozinha que vai falar assim, olha, se você responder dessa forma, não vai dar certo, né? Vai piorar a situação, né? Então, é importante a gente identificar isso quando o nosso emocional está lá extrapolando. E exatamente o que é a inteligência emocional? É o equilíbrio entre a razão e a emoção. Tudo que é excesso faz mal, pessoal, até o que é bom. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio entre esses dois. Não dá para ser só racional ou só emocional. A gente tem que ter o equilíbrio, tem que ter a dosagem certa. E cada um tem a sua dosagem. A gente encontra o nosso equilíbrio. Então, a gente tem que cada um encontrar o seu ponto de equilíbrio entre esses dois fatores, né? E ter até certos tipos de ajuda, que é importante. Então, é buscar, é conciliar, é quando você sentir, meu emocional está muito forte agora, vou dar um passo para trás, vou respirar, porque eu preciso que o meu racional venha para eu ter mais consciência, né, do fato atual. Porque quando a gente age, todo mundo aqui já agiu com a emoção, né, pessoal? Já falou que não devia, falou coisas que se arrependeu depois, né? Já ficou vermelho de raiva, já teve alguma atitude ruim, né? Todo mundo já passou por isso. Então, é importante a gente sempre dar uma paradinha, sabe? Tá num momento ali que a gente sabe que vai ter um conflito, que o negócio não tá muito bom, outra pessoa tá exaltada, respira, dá um passo para trás, né? Não responde na mesma hora, né? Não responda ali exatamente na mesma hora. Até o e-mail. Às vezes a gente recebe um e-mail do trabalho, meio mal criado, e as pessoas vão respondem na hora, e respondem de uma forma que piora a situação. Então, não responda, né? Quando for e-mail, levanta, vai beber uma água, vai tomar um café, esfria a cabeça, deixa para se der para responder no final do dia, responde no final do dia, né? Mas você vai ver que depois você vai escrever algo bem diferente, porque você vai estar com a cabeça mais tranquila. Por quê? Porque o emocional desceu e o racional veio e falou, não é bem assim, né? Então, a gente tem que ter aí, buscar dosar essa flexibilização. Botei até aqui o Hulk já mais tranquilo, mais equilibrado. E exatamente, né? Inteligência emocional é conciliar o lado emocional e racional. Para quê? Para a gente neutralizar as emoções negativas que produzem o quê? Os comportamentos destrutivos. Para quê? Para a gente poder potencializar as emoções positivas e gerar resultados desejados. Então, a gente precisa neutralizar as nossas emoções negativas quando a gente consegue conciliar o emocional e o racional. A gente tem que baixar o racional, o emocional, para a gente poder respirar aí, né? Passar aquela raivinha, aquele vermelho que dá no rosto, né? Tem gente que fica vermelho de raiva. Ou então a ansiedade também, né? Um exercício que eu gosto muito de passar para o pessoal, né?
Você sempre dialogar com aquilo que você está sentindo. Por exemplo, eu estou com muito medo. O senhor está com muito medo. Ah, eu estou com medo. É identificar, é aceitar que está com medo. Tem pessoas que, a maioria, sente que está com medo, mas fica resistindo àquele sentimento, não quer sentir o medo. E aí fica resistindo, fica negando. Isso só atrapalha. Isso só vai te bloquear e vai te causar ainda mais ansiedade. Então, aceita, estou com medo. Mas esse medo agora, ele é útil? Ele está me protegendo? Porque a função do medo é a cautela, né? De mostrar pra gente, né? Nós seres humanos que tem um perigo iminente. Então, vou dar o exemplo de quem quer falar em público. O medo de falar em público é um medo que ajuda, que está ali protegendo, ou é um medo que limita? É um medo que limita. Ninguém vai estar correndo o risco de estar ali no palco falando. Então, ter esse diálogo interno, não tem necessidade de eu estar com medo agora. Esse medo agora não é útil. Só de você ter essa conversa interior com você, já abaixa o nível de medo, de ansiedade. Isso já te ajuda. E você deixa aí o sentimento, porque você acha que não tem utilidade ali. Então, você começa a controlar aí essa emoção. Eu trouxe aqui para vocês também as 5 chaves da inteligência emocional. O Daniel Goleman, quem ainda não conhece sobre inteligência emocional, o Daniel Goleman é uma referência aí, internacional e maravilhosa. Tem vários livros dele. Ó. Deixa eu pegar um livro aqui dele para vocês verem. Tem esse livro aqui, ó, que é muito bacana. Então, o Daniel Goleman, ele desenvolveu toda essa teoria da inteligência emocional e ele dividiu aí nessas cinco chaves, né? Que é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? É você se entender, você identificar suas emoções, é você ter consciência das suas emoções, né? A autorregulação é a capacidade de você gerenciar as suas emoções. Você sabe identificar, você tem essa consciência, então você vai vir, você vai ter uma autorregulação, você vai conseguir gerenciar o que você sente. A terceira é a automotivação, né? Que nos ajuda em focar as nossas metas, a gente focar mais nas oportunidades, naquilo que é importante e não nas dificuldades, né? Porque a maioria das pessoas ficam focando onde? No negativo, né? Naquilo que não quer, né? Infelizmente. Então, esse é um ponto da inteligência emocional que é muito importante, que é muito trabalhado. A empatia. E a empatia, ela está dentro também de você entender o que o outro está sentindo, né? Porque você não tem que ter só consciência do que você sente, você também tem que ter consciência do que o outro está sentindo. Então, você começa a entender que o outro tem questões e por isso que ele está agindo daquela forma, né? E a partir da empatia, isso ajuda muito, né? Então, quando você pratica bastante a empatia, você consegue entender porque certas situações são desafiadoras com certas pessoas e a forma como você lidar. Não dá para a gente viver só com pessoas legais, bacanas, que nos amam, que gostam da gente e que nunca vão fazer mal pra gente. Não dá. Esse mundo maravilhoso não existe. Existe de pessoas, sim, desafiadoras, pessoas que talvez não consigam se relacionar muito bem, mas a empatia que faz a gente entender um pouco por que elas agem assim, como lidar com essa pessoa. A gente tem que saber lidar, a gente não tem que fugir das pessoas ruins, difíceis, desafiadoras. A gente tem que saber lidar, a gente tem que aprender a lidar com elas. Então, a empatia é fundamental. E a competência social, isso está relacionado também com quanto você se relaciona com as pessoas. E aí, esse gerenciamento do outro, né? A liderança, né? Porque a liderança não é só quem está num cargo de liderança dentro de uma empresa, você é líder da sua casa, né? Pai, mãe, né? De alguma forma você está liderando alguma coisa, né? Seja dentro de casa, no trabalho ou em outro lugar. Então é muito importante
essa competência, porque você também tem que saber gerenciar essas outras pessoas com vários tipos de relacionamentos diferentes, né? Por conta do seu perfil, né? Então, cada um tem um perfil comportamental, cada um tem um sistema representacional. Então, esses são os 5 pontos importantes aí da inteligência emocional. E a gente tem inteligência emocional no nível, né? Inteligência emocional mesmo, quando a gente tem todas essas 5 áreas aí trabalhadas de uma forma muito positiva. É importante a gente conquistar todas essas áreas aqui para conseguir atingir a inteligência emocional. Aqui é uma frase do Daniel, esse é o Daniel Goleman, né? Que eu gosto de trazer: emoções fora do controle fazem das pessoas espertas e estúpidas. Então, às vezes, tem pessoas que têm um nível de QI, de inteligência tão alto, né? Pessoas tão bem preparadas tecnicamente, mas não têm o controle da emoção e acabam sendo estúpidas, grosseiras, né? Pessoas difíceis de se lidar. Então, é por isso que é tão difícil lidar com essas pessoas. É por isso que é importante a gente desenvolver a inteligência emocional. Estou falando direto aqui, hein, gente? Você tem dúvida? Peraí, deixa eu só tirar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que o pessoal está escrevendo. O pessoal está elogiando, o pessoal está participando. Inteligência emocional, um tema muito importante, legal, controle das emoções, desenvolver fatores. Temos Portugal aqui presente, Pedro Felipe. As cobranças impostas por resultado de doença. A loucura do mundo atual e as cobranças impostas por resultado é a doença atual. Pois é, o mundo cada vez mais está mais rápido, né? Mais veloz, e exige cada vez mais, né, de nós um jogo de cintura. E aí, por isso que é importante a gente ter esse controle emocional, porque as pessoas elas acham que tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? E aí isso acaba causando muito estresse, muita angústia. E quanto mais você se conhece, você tem controle desses fatores aqui, deixa eu só, que eu passei aqui para vocês, você consegue se relacionar melhor com as pressões do dia a dia, com as pressões da sociedade, né, de tudo isso. Você consegue lidar e numa outra perspectiva. E é por isso que é importante a gente desenvolver essas competências. Obrigada, Jairo Felipe. Foi isso, Jairo Felipe. Agora, ele falou aqui: não precisamos de fugir por não serem empatas conosco. Ele é português? Tá. Mariano também participando. Luciano aqui falando que tem muito... Eu tenho de ter muito bom senso com os clientes na advocacia. Eu uso muito controle emocional em plenário da justiça. Luciano, é extremamente importante. E vou te falar uma coisa, para você que trabalha aí no júri, plenário, essas coisas, né, faz audiências, isso é muito importante, porque você passa firmeza, né? Eu não sei ao certo que área que você trabalha, mas quando você tem um bom autoconhecimento, você tem um controle maior de você, você consegue expor melhor a sua visão e com mais confiança. Você passa isso através do seu físico, do tom de voz, da firmeza do olhar. Isso tudo é muito importante. Você consegue ter uma persuasão melhor com o juiz, né, com o júri ou com o promotor. Então, isso é muito importante, né? Por isso que é tão importante, porque bate a ansiedade ali, já era, né? A pessoa fica ansiosa diante de uma questão dessa, né, de um julgamento, de alguma coisa, começa a ficar nervosa e aí já não começa a pensar racionalmente tão bem, porque a emoção está tomando conta, né? E aí não acessa o seu conhecimento, né? O seu conhecimento,
seu maior conhecimento sobre aquela área, e aí você não consegue demonstrar aquilo, né? Você não consegue ter persuasão, então é muito importante. Muito mesmo. Aí ele falou aqui, ó, tem que passar muita confiança, ótimo, tem que passar muita. Não só, estou falando aqui para advogado, que você colocou aqui que é advogado, mas qualquer profissão, mas advogado mais ainda, porque eu trabalho também com advogados, né, com escritórios de advocacia, e eu sei perfeitamente disso, e quanto isso é importante, isso impacta, né, dentro de um julgamento, né, dentro de uma audiência, né? Então, é muito importante a gente desenvolver essas competências aí da inteligência emocional, que sua vida só deslancha, porque você se comunica melhor não só dentro do júri, você se comunica melhor na sua vida pessoal, com qualquer pessoa, né? Você fala com clareza, as pessoas te entendem melhor, porque você consegue passar a mensagem de uma forma mais clara, mais objetiva, né? Você consegue ser mais objetivo. Então, isso é sensacional e é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu trabalho com isso, especialista nessa área, mas a minha vida mudou, né, a partir do momento que eu me desenvolvi nessa área, né? A minha comunicação mudou totalmente, né? Então, não só a minha, mas com todos os meus clientes também que eu trabalho, né? Isso impacta muito positivamente. E é uma transformação assim que a gente olha e depois fala, caramba, por que eu não estudei isso antes? Por que eu não me desenvolvi antes nisso? Né? Porque isso traz uma paz interior muito grande. Tá? Mas voltando aqui, depois eu paro aqui Eu tenho e uma, olho. Pode perguntar. é, com a sua experiência, Marcela, qual a parte mais difícil desses 5 passos? É a autoconsciência, é a empatia, Deixa eu voltar aqui. qual que é mais difícil? A autorregulação, a automotivação, a empatia ou a competência social? O certo é andar tudo junto. Qual que traz mais dificuldade quando você vê seus clientes, seus pacientes? Tudo começa por nós. Uhum, Tudo é importante primeiro a gente ter a nossa consciência. Não dá para a gente tratar alguma coisa que a gente não conhece. Né? uhum, Não dá para a gente desenvolver alguma coisa que não conhecemos, que a gente não tem consciência daquilo. Então, a autoconsciência, entender por que eu me comporto de certa forma em certas ocasiões ou com certas pessoas, o que eu sinto, por que eu sinto isso, por que essa emoção sempre vem. Enquanto você não se desenvolve nisso, enquanto você não cria a autorresponsabilidade, a autoconsciência, o autocomprometimento, você não consegue desenvolver as outras. Isso é fato. Então a gente precisa, porque antes de eu me comprometer com alguém, eu tenho que me comprometer comigo. Né? Antes de ser responsável com alguém, eu tenho que ser responsável comigo. Né? Então, tudo, o amor próprio, né? Porque isso aqui também está relacionado à autoconfiança. Né? Então, quando você tem autoconfiança, é porque sua autoestima está ok, sua autoestima está legal. Tem muita gente com autoestima lá no pé, e aí a autoconfiança baixíssima, e aí não consegue se desenvolver nas outras questões. Não consegue ter empatia pelo outro, não consegue gerir suas próprias emoções, não tem motivação. Então, impacta em todas as outras. Então, o mais desafiador é olhar para dentro de si. perfeito. Quando eu faço entrevista com as pessoas e eu pergunto assim, me fala um pouquinho sobre você, até peço para falar um pouco sobre você, todo mundo trava, todo mundo fica gaguejando, ninguém sabe falar sobre si. Mas se eu perguntar, me fala sobre sua mãe, me fala sobre seu marido, me fala, todo mundo sabe falar, sabe? Detalhes. Se eu perguntar um personagem da novela ou de um seriado famoso, também vão saber. Mas se perguntar sobre si mesmo, o pessoal, ó, tem gente que chora, tem gente que gagueja, tem gente que não consegue, tem gente que não sabe, nem sabe, que começa a chorar e fala, não sei nem o que te responder, porque eu não sei. E olha a importância disso, né? Olha a importância disso para você ter o quê? Gerenciamento sobre aquilo que você sente. Se você não identifica, não sabe nem o que é, como que você vai lidar? Ninguém vai para a guerra, né? Isso é A Arte da Guerra, um livro muito famoso, que é muito bom, até indico aqui para o pessoal. Bom,
já reparou, não sou a favor de guerra, mas só estou dando um exemplo, né? Ninguém vai para a guerra sem conhecer seu inimigo. Nenhum time de futebol vai jogar contra um outro time sem conhecer o adversário. Nenhum lutador vai para um ringue sem conhecer seu adversário, né? Então, para você trabalhar seus inimigos internos, você tem que conhecer eles, né? E todo mundo evita, todo mundo não quer. Todo mundo quer olhar o quê? Porque é bom. Né? Todo mundo quer ver o lado bom, mas no autoconhecimento, na inteligência emocional, a gente tem que olhar para aquilo que a gente não gosta dentro da gente. Né? Então a gente tem que olhar aí para a gente entender, identificar. É como se fosse arrumar um armário. Tem que botar tudo para fora para ver o que quer, o que não quer, o que presta, o que vai jogar fora, o que não vai, para depois você colocar só o que vai ter utilidade. Então é assim também dentro da gente. A gente tem que botar para fora, ver tudo e ver, não, isso aqui me limita, isso aqui não faz bem, não, isso aqui é bom, eu vou continuar. Fazer isso, né? Fazer essa faxina emocional aí é muito importante. Consegui te responder? Muito bem. E tem mais perguntas aqui do pessoal, viu, Marcelo? Maravilha. Qual é a pergunta? Do Mariano, Luciano Mariano pergunta: como controlarmos nosso ponto fraco nas emoções que nos fazem perder o controle ou quase fazer perdermos? Então, o importante nisso é a primeira coisa a gente tem que começar a identificar. A partir de hoje, eu vou começar a identificar. Estou numa situação desafiadora, né? Ou pessoal, profissional, e aí começa a subir a raiva, né? E quando a gente sabe que a gente está com raiva, a gente está com um sentimento, né, que faz a gente perder o controle. O nosso corpo mostra, começa a queimar o rosto, tem gente que queima o rosto, o batimento cardíaco fica mais acelerado e dá aquela coisa, a mão já fica ali. Então, eu já sei, eu já senti que eu vou dar uma... Posso explodir. Nisso, o importante, coisa simples, respirar. Né? Primeiro a gente tem que parar, dar um passinho para trás, se puder, se não estiver sentado, né? Respirar fundo, ouvir. A gente tem que praticar a escuta, ouvir, ter calma. Para quê? Para a gente baixar a nossa ansiedade, baixar os batimentos cardíacos através da respiração. Respirar mesmo, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Tá ali a pessoa falando, despejando um monte de coisa e você respira. É difícil, Marcelo? É óbvio que é difícil. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo assim, é assim, para você ter autocontrole. E aí, você deixar vir a parte racional, você puxar a parte racional. Poxa, se eu responder no mesmo nível dessa pessoa, vai extrapolar. A gente vai brigar feio, né? Eu vou ter uma atitude negativa. Então, você começa a buscar a parte racional e lógica do que, se você fizer, não vai dar certo. Então, às vezes é melhor se calar, às vezes é deixar pedir. Oh, vamos conversar no outro momento. Estou sentindo que você está mais exaltado, vamos beber uma água. Então, assim, a gente tem que buscar alternativas para a gente amenizar, não para a gente botar mais linha na fogueira. Tá? Então, a gente tem que buscar e depois, num outro momento melhor, falar com a pessoa. Quando a pessoa estiver bem, falar com a pessoa. Né? Então, a gente tem que buscar essas formas de baixar ali o sentimento que a gente está sentindo, porque a gente já sabe que pode explodir, porque a gente já sentiu, a gente entende. A gente sabe quando a gente está com raiva que a gente vai explodir, o corpo mostra isso. Baixar através da respiração, ter o nosso lado racional ali, junto com a gente, mostrando qual é a melhor atitude a ter, a falar num outro momento e tal. E aí sim, a gente vai buscando e vai lidando melhor com a situação. Aquela pessoa, ela pode ter um motivo por detrás para estar agindo daquela forma, né? Alguma questão. Então, você falar na mesma altura, gritar, brigar, xingar, falar, só vai piorar a situação, não vai melhorar. Então, a gente tem que buscar amenizar. Vamos lá. Ele falou isso depois. Gente, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô olhando o que vocês estão escrevendo. Aí ele falou sempre, tento respirar e pensar, tem pessoas que elogiaram. Felipe disse que discorda, mas eu perguntei em qual parte, até mesmo porque a gente está no Zoom, tem um delay, viu, pessoas? Existe um delay, então, depois, Felipe, se puder escrever da parte que não concordou,
até mesmo para a gente também ouvir seu ponto de vista, isso é importante. E Mariano disse que ele lê Augusto Cury, e que diz que é bom sermos arquitetos da nossa emoção, muito bacana. Exatamente, porque quando a gente entende, que a gente sente, a gente começa a controlar, e aí nós mesmos, nessa situação eu vou agir assim, na situação tal eu vou agir diferente. Então você mesmo, você vai arquitetar como você vai reagir, o que você vai sentir. Esse controle é nosso. A gente só não controla o que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro faz. A gente não controla o outro. E é justamente isso que é importante a gente entender, porque às vezes a gente quer controlar as outras pessoas, a gente quer que o outro pense, fale, age de uma forma que não, ela não é assim, né? E ela tem os motivos dela lá para lidar de uma outra forma. Então, cabe a nós a ter o nosso controle emocional, porque através do nosso controle a gente inspira e impacta positivamente as outras pessoas. Bacana. Os outros são elogios, até em cima. Obrigada. Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade aqui. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre neuropeptídeos, né? Por quê? Porque o nosso corpo e a nossa mente, elas estão conectadas o tempo inteiro, né? E a gente sempre faz essa referência aí como ninguém fala esse nome, né? Então eu falo mensageiros químicos. O que são os mensageiros químicos que a gente tem no corpo? Eles se deslocam no nosso corpo de acordo com os pensamentos e as palavras que nós temos. Então, toda vez que você emite um pensamento que você fala, esses mensageiros químicos, eles andam pelo seu corpo, né? E quando os seus pensamentos são de raiva, intolerância, críticos, essa química que produz para o seu corpo deprime seu sistema imunológico. Por isso que você sente dor aqui, quando está estressado, no estômago, dor de cabeça. Por quê? Porque você está emitindo pensamentos negativos, né, ou falando palavras negativas, e isso vai deprimir o seu sistema imunológico. Isso já é comprovado, né? Muitos tratamentos aí de doenças que, principalmente o câncer, né, com o desenvolvimento da psicologia positiva, tem grandes resultados de pessoas que se recuperam. Por quê? Porque elas trabalham os pensamentos carinhosos, positivos, fortalecedores, que carregam a química que aprimora o sistema imunológico. Porque para pensar, quando você está feliz, quando está tudo muito bem, como que seu corpo reage? Você fica uma energia danada, você quer correr uma maratona, você quer fazer um monte de coisa, né? Você fica ali elétrico. Agora, quando você está com pensamento negativo, deprimido, seu corpo começa a encolher, já reparou? Você já começa a ficar de cabeça baixa, dor de cabeça, e aí vai deprimindo. Dependendo do organismo de cada um, eles vão deprimir talvez um órgão que já está muito, já tem uma doença, então aí piora, depois que as pessoas às vezes têm uma gastrite crônica, né, ou uma enxaqueca. Então, é muito importante a gente entender que o que a gente pensa, nosso cérebro é uma máquina poderosíssima e ele comanda o nosso corpo. Eu tô aqui, gesticulando, e esse gesticular é a minha mente falando do meu corpo movimentar meus braços dessa forma. A gente controla o nosso corpo. Então, a saúde física, ela está muito relacionada à nossa mente. Porque nesse momento que a gente está vivendo, quanto mais você se alimenta de coisas negativas, mais você está enviando esses mensageiros químicos para o seu corpo. E a sua imunidade vai lá para baixo, vai lá para o pé. E aí por isso que pega uma gripe, fica resfriado, a gente pega pneumonia, fica doente, teve um abalo emocional, pronto, a pessoa já logo fica doente, né? Então, é relacionado a isso, a esses mensageiros químicos que andam pelo nosso corpo, né? Nossos pensamentos, eles são magnéticos, eles atraem o que a gente pensa. A nossa mente, o tempo todo. Já reparou que a gente pensa mais no que a gente não quer do que a gente quer? Verdade. A gente não quer ficar doente, a gente não quer perder o emprego, a gente não quer isso, não quer aquilo outro. A gente fica só o tempo todo pensando nisso. Não quero, não quero, não quero, não quero. Só que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele só entende o que a gente quer. Ele não entende a palavra não. Então, toda vez que você pensa eu não quero, ele está entendendo eu quero. Então, eu não quero ficar doente. Ele pensa, você. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. A gente tem que pensar naquilo que a gente quer.
nas coisas boas. Já repararam quando a gente era criança, toda vez que a gente ia dormir, a gente sempre levava os nossos sonhos para a cama, a gente ia antes de dormir ficar pensando em um monte de coisa legal, assim, maluca, mas assim, sonhos impossíveis, possíveis, tudo a gente levava para a cama, coisa boa. Aí a gente se torna adulto, né? E aí pensa, leva o que para a cama? Problema, ansiedade, raiva, um monte de sentimento negativo, ainda assiste antes de dormir um monte de coisa negativa, aí quer acordar bem? Não tem como, gente. Porque o nosso inconsciente, ele não dorme. Nosso corpo dorme, mas o nosso consciente fica lá processando. Então, se você pensou um monte de coisa negativa, assistiu um monte de coisa negativa, ele vai ficar processando lá enquanto você está dormindo, tudo isso. É por isso que muitas das vezes você dorme uma noite inteira, mas acorda super cansado. Parece que um trator passou por cima de você. Você não dormiu de verdade. Por quê? Porque o seu consciente ficou lá, ó, processando um monte de coisa negativa. Então, é importante a gente filtrar, né? E principalmente antes de dormir, né, ter uma outra rotina de pensamentos positivos, de gratidão, de coisas importantes, de coisas boas. Pensa nas coisas boas que aconteceu no dia. A gente tem uma mania, já reparou? Eu acho que isso é social, é até uma coisa assim, uma doutrina social. Um monte de coisa acontece durante o dia. E uma coisa ruim acontece, a gente logo fala, acabou o meu dia. Acabou o meu dia. Por causa de uma coisa, um monte de coisa boa aconteceu, mas uma coisa ruim aconteceu, a gente acabou o meu dia. A gente tem que mudar isso, a gente tem que começar a dispensar o negativo e pensar e focar mais no positivo. Tem mais alguma pergunta? Tem. O Pedro, a gente tinha perguntado o que ele estava discordando. Ele disse: eu não tenho problemas em falar em público. No entanto, tenho ansiedade forte. Autocontrole é essencial. Inteligência emocional não poderá também ser aquilo que chamo o síndrome do palhaço? Mesmo a querer chorar, temos de fazer rir? Ansiedade não há como controlar. Ele continuou em mar. Ansiedade, você acha que a ansiedade não tem como controlar? A ansiedade, eu não sei se você pegou aqui desde o início, tá? Medo, ansiedade, isso tudo faz parte de nós. Não tem como. Não existe nenhum momento da nossa vida que a gente vai desistir, a gente vai estar liberado disso, a gente vai exterminar o medo, a ansiedade. Não tem como. A ansiedade faz parte de nós seres humanos, mas tem um nível saudável. E é por isso que o autocontrole é importante. A inteligência emocional é o equilíbrio. É você equilibrar entre a razão e a emoção. A ansiedade excessiva é o descontrole emocional. O medo em excesso é o descontrole emocional, entre outras coisas. Então, o que acontece? Você não tem problema, mas você tem ansiedade. Então, essa ansiedade fora de controle, ela tem como ser controlada, ela tem como diminuir. Ela não vai desaparecer. Mas o que é ansiedade saudável, Marcela? Por exemplo, você vai sair de férias, né? E aí você vai viajar para um país que você estava louco para ir. E aí você tem aquela ansiedade de estar chegando ali a véspera da viagem, você ficar pensando naquilo, pensando na viagem, ansioso, daquele friozinho na barriga gostoso, de ansiedade de querer que chegue logo, né? As suas férias cheguem logo, que você chegue logo no lugar. Essa é uma ansiedade saudável. A ansiedade, o medo, outros sentimentos, a raiva, quando ela está num nível ruim, não está num nível saudável, é quando começa a te atrapalhar. Né? Quando a ansiedade atrapalha você de se expressar melhor, né? De acessar melhor aquilo que você gostaria de falar. Quando ela te impede de alguma coisa, ela te limita. Então, tem como sim. E a inteligência emocional não é algo que as pessoas ficam... ninguém é feliz o tempo inteiro, tá? Primeiro de tudo. Ninguém é feliz o tempo todo. E os desafios, obstáculos, tudo vai acontecer sempre na vida de todo mundo. Ninguém está livre disso. Eu sou uma pessoa que trabalho com inteligência, medito, faço um monte de coisa, já estudei milhares de coisas, ainda estudo muita coisa, me desenvolvi, mas não estou livre das coisas ruins acontecerem comigo, né? De ter um desafio, um obstáculo, algo triste acontecer. Não.
vai acontecer e acontece. Só que a forma como eu lido com isso faz toda a diferença. É a forma como você lida com os desafios, com os obstáculos, com os sentimentos. Quando você tem autocontrole, você sabe, você entende o que você identifica e entende o que você está sentindo, você gerencia o que você está sentindo, você tem automotivação, consegue se motivar, né? E isso, motivação não é o tempo inteiro, também, falando para você. Tem dias que você vai estar triste, tá? Somos seres humanos, a gente sempre está oscilando, não tem todo mundo o tempo todo feliz, rindo à toa para todo mundo. Não, isso não existe, né? Todo mundo oscila, só que eu dou um exemplo, e eu falo porque eu ensino isso. Eu me permito ficar triste horas, no máximo um dia. Se acontecer alguma coisa comigo desagradável, eu tenho o meu limite, porque eu trabalho aquilo ali, eu processo aquilo ali, deixo ir. Eu não fico ali remoendo aquilo. Eu não fico remoendo um erro, remoendo algo negativo que alguém fez comigo. Eu pego, processo, sinto, não resisto, porque como, não sei se você participou aqui desde o início, a gente não tem que resistir aos sentimentos. Está com raiva, está com medo, está com tristeza, está triste. Não resiste, né? Não aceita que você está triste. Por que você está triste? Faz uma análise daquilo ali. Vale a pena ficar triste um mês, um ano inteiro? Vale a pena ficar estressado, ansioso por alguma situação um mês inteiro? Uma semana inteira? Então é isso, né? Então quando você começa a controlar, identificar isso é inteligência emocional, você ter um equilíbrio entre a razão e a emoção, você controlar, entender o que você sente, gerenciar isso, também ter empatia com o outro, saber identificar no outro o que ele sente, gerenciar isso no outro, ter comportamentos sociais para amenizar, não para piorar a situação. Isso é ter inteligência emocional, isso é ter equilíbrio emocional, né? E é sim possível a gente controlar a nossa ansiedade, controlar nosso medo, nossa raiva, isso tudo é possível. Isso tudo pode ficar num nível saudável, né? Mas todos eles têm a sua utilidade, tá? Tudo tem utilidade pra gente. Nada é por acaso, como expliquei do medo. O medo é cautela. O medo vem para mostrar pra gente, olha, essa situação aí é meio estranha. Mas tem pessoas que vê o medo em coisas que não tem o porquê, não tem razão de acontecer. E aí, esse é o perigo. E é isso que a gente tem que identificar. Quando está saudável ou não, né? Quando está extrapolando, quando está em excesso. Tudo que em excesso faz mal, até o que é bom. Espero ter esclarecido aí para ele. Eu acho que sim. Tem mais perguntas aqui, tem elogios. Nosso amigo Rodrigo Yamazaki diz... Ah, ele está aí! Rodrigo, querido. Queridíssimo. Diz Maravilha. Que auxilia no equilíbrio. Mariano diz que entende que devemos trabalhar nossas ansiedades e demais problemas. E o Jairo faz uma pergunta, professora Marcela. Nossas metas e projetos são fortalecidos com o pensamento positivo. E durante a noite recarregamos nossas baterias para sua concretização. Qual a sua opinião? Ah, eu concordo. É como eu falei aqui. A gente tem que ter um ritual para dormir, para a gente dormir bem. Gente, o nosso sono é muito importante e ele impacta totalmente na nossa vida, nossa qualidade de vida, impacta em muita coisa. Então, ter uma boa noite de sono, como eu falei, não adianta também você dormir 7 horas, 8 horas por noite, mas com tanto pensamento negativo, você processa aquilo no inconsciente e acaba acordando cansado, moído, né? Então, não adianta. Você tem que ir pensar antes, você ter um ritual, aí depende de cada um, tá? Eu sou uma pessoa que pratico muito a gratidão, né? E gratidão não tem relação com religião. Às vezes as pessoas, né, acham que tem que ter uma religião. Não, pode ter e pode não ter, né? Tem gente que não tem e tá tudo bem, né? Então, agradecer, lembrar das coisas boas que aconteceram, sonhar antes, pensa nas coisas que você quer conquistar, né? Visualiza as coisas boas. Então, o pensamento, eu sou especialista em psicologia positiva. A psicologia positiva ela vem para prevenir, né? Eu trabalho muito fortemente isso, eu quero cada vez mais trabalhar isso e trazer isso aqui para o Brasil fortemente,
da gente desenvolver a nossa força mental através da positividade para a gente não chegar num nível da doença, né? No excesso de certos sentimentos que trazem a doença para a gente, a ansiedade como patologia, o medo, a depressão, para que a pessoa não precise tomar remédio, né? Você chegar no nível de ter que tomar um remédio para dormir, um remédio para ficar acordado, enfim. Quando a gente trabalha a nossa força mental, o nosso autocontrole, a gente consegue evitar esses tipos de doenças emocionais que potencializam outras doenças, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso e trabalhar a nossa mente como um músculo do corpo. Quando você malha, você tem que malhar várias vezes, né? E todo dia para o músculo ficar lá firme e forte, né? Se você parar, o que acontece? Perde tudo, né? A musculatura fica molinha. A mente, o cérebro é da mesma forma. Você tem que trabalhar a sua mente positivamente todos os dias. É todo dia. Por quê? Porque nosso estímulo da mídia, né, daqui da internet, de tudo isso, é muito negativo, né? É muita coisa negativa. É o telejornal em excesso, pessoas negativas, situações. Então, é focar mais em outras coisas, alimentar a mente de coisas mais positivas, de coisas que músicas que vão trazer sentimentos bons para você. Então, às vezes antes de dormir, bota uma música que você gosta, né? Quem gosta de praticar, eu sempre incentivo muito a meditação. Existem meditações guiadas para fazer durante o sono, que te ajudam. Você já trabalha muita coisa. De manhã também, a forma como você acorda todos os dias vai determinar como vai ser o seu dia, né? Mesmo que tenha desafios, né? Porque ninguém está livre, mas você empoderar ali, ser mais positivo, né? Isso só contribui com a nossa vida, com a nossa visão, tira da gente essa máscara do julgamento, da crítica, né? De estar apontando sempre para o outro os defeitos ou criticando, né? A gente começa a ter uma consciência maior, né? E a gente consegue lidar melhor com as situações e entender melhor o outro. Espero ter respondido. Mais alguma? Perguntas não, depois comentários. Período de 3 dias de luto, o Felipe se dá o período de 3 dias pensando no que faz mal. Passou daí, ele parece que já está fortalecido, né? Aí depende de cada um, né? O luto, né? Independente de ser uma perda física de alguém ou não, né? Porque o luto pode ser várias outras coisas, uma perda de um relacionamento, entre outras coisas. Depende, cada um tem o seu, né? Como eu expliquei aqui, eu falei, eu me permito ficar triste no máximo horas até um dia, mas isso é meu, né? Eu criei isso, então a gente tem que criar nossa filosofia de vida, a gente tem que ir testando e vendo, né? E trabalhando isso. Então é importante cada um identificar até quando, né? Mas não que se prolongue mais de uma semana, 2 meses, anos, aí não. E aí já faz mal, né? E aí acaba virando outras patologias. Verdade. E Mariano lembrou que na época da van, que fizemos direito juntos, né? Eu ia lendo revista e eu gostava de ler para acalmar. Que legal. Né? Ótimo, um livro, uma revista, né? Ou até assistir um vídeo motivador, sei lá. É um vídeo aí que vai contribuir. A gente tem que ver para onde está indo o nosso tempo, como a gente está guardando o nosso. Como a gente está gastando o nosso tempo, se é com qualidade ou não. Né? Será que eu tô tendo tempos de qualidade? Eu estou conseguindo isso? Ou eu estou só perdendo em distrações que não trazem resultado nenhum para a minha vida? Que não me ajudam a ter resultados? A gente tem que começar a pensar nisso, buscar mais essa questão. Opa. Aí eu falei aqui, né, sobre o controle, a conexão corpo e mente, que existe, nunca adormece, a nossa mente sempre está transmitindo os pensamentos para as células do nosso corpo, então é muito importante a gente entender que tudo que a gente processa aqui na mente, que fala, a gente está enviando para o nosso corpo, a gente tomar cuidado,
né? A gente filtrar, a gente começar aí a buscar alimentar a nossa mente, não só o nosso corpo, né? Fazer uma dieta saudável, se alimentando, mas também a mente, né? Mudando hábitos de ler, de grupos. Tem grupos de WhatsApp que as pessoas participam que são tóxicos demais, né? Então tem que tomar cuidado aí, a gente tem que fazer uma limpeza geral. E eu gosto de falar disso aqui, o que controla e determina a qualidade de nossas vidas. É muito relacionado às nossas emoções. Trouxe aqui até, não sei se vocês já assistiram esse filme, que é Divertidamente. É infantil, mas não é infantil, é para adulto. Esse filme é maravilhoso e ele mostra o quanto é importante de nossas emoções, como eu falei aqui, ó, o medo, a tristeza, nojinho, né? A raiva, todos são importantes. É como eu falei, não vão desaparecer da nossa vida. É a forma como a gente lida com eles que faz a diferença, tá? É o controle sobre eles que vai fazer a gente ter essa diferença aí na nossa vida diante das relações. Cada indivíduo tem um padrão de emoções que associará um significado, como sendo sua maneira natural de lidar com as coisas. Todos nós temos um padrão que a gente criou desde a nossa infância, né? Na nossa vida toda, que a gente deu significados a elas de uma forma natural e a gente acaba lidando com as situações da vida. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo desse. Eu já tive até uma cliente. Tem pessoas que falam muito palavrão, tá? E não tenho nada contra, né? É uma forma de se expressar. Só que imagina uma pessoa que a infância inteira foi humilhada através de palavrões, né? Que sofreu, que passou várias questões desafiadoras e negativas, sendo humilhadas diariamente ali com palavrões. Mas a pessoa cresceu, se transformou em um profissional e foi trabalhar numa empresa. E aí ela trabalha com uma pessoa que fala